and faded off this love. You don't need a lonely night, baby, I can make it right. You just got to let me try to give you what you want. Boa tarde, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um dia do nosso Forme Amib. Hoje a gente vai ter uma atividade muito bacana em que a gente vai discutir temas que envolvem aí bioética e comunicação. E para isso a gente tem dois convidados muito especiais que têm estudado esse tema com muita profundidade. Eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Antes de a gente começar, eu vou só passar aqui algumas coisinhas da nossa comissão de formação para vocês. E aí eu vou passar a palavra para a doutora Mariana, que vai moderar aí a apresentação do doutor João, tá? Queria primeiro, rapidamente, a gente está muito feliz, nós membros da comissão de formação, né? Nós tivemos 1.119 médicos inscritos aí para o teste de progresso esse ano. É um recorde histórico aí, mas então em torno de 70% dos médicos residentes e PMs do Brasil participando do teste de progresso. Isso é muito importante, gente, para a especialidade, para vocês, né? Para quem está em formação, para poder fazer a própria comparação de vocês mesmos ao longo do tempo, ao longo dos anos, de vocês com os colegas do mesmo ano, do Brasil inteiro, né? E para os programas também se avaliarem para ver como que eles estão, os aspectos que precisam ser melhorados. Então, uma coisa que a gente está muito feliz. Vocês vão passar por uma fase agora aí de revisão documental, tal, e em breve a gente vai confirmar essas inscrições ou não aí com todo o apoio da Giovana, tá? Para quem não viu, a gente fez um webinar alguns dias atrás sobre isso. Para quem tiver alguma dúvida ainda sobre o teste de progresso, ele vai estar no nosso canal da MIB, tá? E eu vou aproveitar aqui antes de começar também fazer um convite. No final vou reforçar com vocês. Semana que vem nós vamos ter o oitavo Fórum de Formação do Intensivista, tá? É um fórum que ele é organizado pela Comissão de Formação. A gente vai ter diversas atividades em abertura, vamos falar sobre a formação de médicos especialistas e a gente vai abordar como que está o programa Acesso Direto. A gente vai falar sobre atividades profissionais confiáveis, que a gente tem um plano dentro da Comissão de Formação de implementar isso, né, nas residências de terapia intensiva e outros aspectos aí sobre a formação do intensivista. Então, vocês estão convidados, depois a gente deixa o link aí para vocês no chat, para quem quiser se inscrever, tanto online quanto presencial para o pessoal aqui de São Paulo, tá bom? Bom, já falei bastante, agora vamos para o que interessa. Deixa eu interromper aqui. E agora eu vou chamar a doutora Mariana. Mariana. Doutora Olá, Mariana, para boa quem tarde. Tudo bom, Mariana? Para quem não conhece, a doutora Mariana ela é médica intensivista, colega nossa. Ela é coordenadora, né, Mariana, das UTIs adulto do IMIP, de Pernambuco, intensivista de rotina lá do Hospital Real Português, especialista em ECMO pela ELSO. E também envolvida com formação aí de residentes, né? Então, está aqui com a gente para poder moderar a sessão. Prazer tê-la conosco, viu, Mari? Obrigada, Bruno. Prazer moderar essa mesa, né? Um ponto muito importante do meu currículo é que eu estou em transição, mas eu coordeno a residência de terapia intensiva também aqui do IMIP. Então, é uma honra estar aqui. Queria convidar agora nosso palestrante. Nossa aula é uma aula muito interessante, um tema bem difícil, que é sobre, ainda dentro de autonomia e vulnerabilidade, né, como responder à solicitação de tratamento potencialmente inapropriado. E para isso eu convido o Dr. João Gabriel Rosa Ramos. Dr. João Gabriel, ele vem de Salvador, ele é de Salvador, é um médico especialista também em terapia intensiva e medicina paliativa, doutor em ciências médicas pela FMUSP, bacharel em filosofia, especialista em Direito Médico da Saúde e Bioética, diretor adjunto, diretor médico da Clínica Florence e professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, é uma pessoa com conhecimento técnico muito profundo que vai conseguir explanar esse tema aí, bem difícil. Bem-vindo, João.
Obrigado, Mariana. Obrigado pela apresentação. Você me escuta bem? Legal. Sim, É um prazer estar aqui, prazer falar sobre esse tema, agradecer a Bruna e a toda a comissão do Formamib por não só pelo convite, mas também por trazer esse tema para um processo continuado de formação. Então, acho que espero que a gente consiga tocar em alguns pontos que sejam relevantes para a prática clínica, já que, por mais que exista uma construção conceitual, na verdade, a gente está falando de uma coisa que acontece na prática do dia a dia e com uma frequência o velho é raro, mas acontece com frequência, né? Então, e só dando spoiler que sou de Salvador, mas estou em Recife hoje, né, Mariana? A gente até teve a oportunidade de almoçar é, juntos. Foi muito legal. exato. Eu vou compartilhar com vocês a tela do slide para a gente começar um pouco a nossa conversa. Então, assim como conflito de interesse, eu sou o diretor da Clínica Flores, Hospital de Transição. A gente vai tratar três temas, assim, não três temas, a gente vai trazer o tema em três vieses, né? A gente vai falar um pouquinho, discutir o que são tratamentos potencialmente inapropriados, trazer um tema de conceito. Depois a gente vai falar dos dilemas éticos, né, relacionados aos tratamentos potencialmente inapropriados, então essas solicitações. E vamos discutir potenciais abordagens baseado no que tem, assim, da literatura. Muito da literatura não é brasileira, infelizmente, mas a gente vai tentar trazer alguns aspectos normativos também brasileiros para facilitar essa aplicação. Queria pedir para quem está assistindo acessar o Mentimeter, né? Você pode acessar pelo mente.com ou usem aqui o QR Code que está na tela para vocês poderem interagir conosco aí nas próximas. A gente vai ter alguns casos, pegar a impressão de vocês. Quando vocês entrarem lá, não precisa cadastrar, basta entrar com o código de acesso, né? 71144209. Aí, através do código, vocês vão poder participar conosco aí da discussão. A gente vai ter na sequência a aula de Daniel, ninguém melhor para falar de comunicação, então eu não vou trazer esse tema aqui, mas de antemão eu queria fazer esse spoiler também, que prevenir é o melhor remédio, né? Que muito do que a gente está falando aqui, e eu espero que a gente traga esse posicionamento, muito do que a gente está falando aqui, ele é passível de ser mitigado e prevenido com estratégias eficazes de comunicação e definições claras de objetivo do cuidado. E aqui a gente está falando de decisão compartilhada, né, em uma abordagem que o profissional de saúde, o médico, em conjunto com o paciente, através de uma interação, né, em que a gente tem uma acurácia diagnóstica e prognóstica, tem a parte técnica, a gente sabe quem é o paciente, qual é a biografia, quais são os valores desse paciente, a gente entende o contexto, a situação em que essa pessoa está inserida e em que a situação de saúde está inserida. A partir daí, a gente faz uma estratégia de deliberação conjunta, em que há uma recomendação médica de um tratamento, de uma abordagem terapêutica, e essa recomendação ela pode ou não ir em linha com que o paciente ou seu familiar, né, naquele momento entende como mais adequado, e essa interação ela acontece por mais de uma vez, até a gente chegar meio que num processo de negociação mesmo, né? Até que a gente consiga chegar num local em que a gente respeite a autonomia do paciente, mas também respeite, né, ou previna danos à vulnerabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, a comunicação é o melhor remédio aqui para prevenir qualquer conflito. Vou começar com um caso. Então, vamos começar com esse caso 1. É um paciente do sexo masculino, ele tem 82 anos, multicomórbido, previamente dependente, foi encontrado em casa responsivo e sem sinais de respiração por um tempo indeterminado. Aciona-se, ou a família leva esse paciente para o hospital. Na chegada ao hospital, você encontra ele sem pulso, hemidríase bilateral, com livedo em regiões dependentes e uma sistolia no monitor, então uma parada em assistolia, um paciente idoso dependente, sem tempo estimado aí de parada e já quase em rigidez cadavérica, né? A equipe da emergência, na hora que chega lá, inicia manobras de reanimação, mas os familiares solicitam que a equipe interrompa a reanimação cardiopulmonar. Então, o que eu queria que vocês compartilhem, que vocês respondessem no Mentimeter, ali lembrando que o código, para quem não viu, é de 0 a 5, em que 0 é nada confortável e 5 muito confortável. O quão confortável você está com a solicitação da família nesse caso? Então, aqui eu vou compartilhar a tela do Mentimeter para a gente acompanhar as respostas até o momento.
Então, dá mais 20 segundinhos aqui. A gente vê aqui que a maioria das pessoas, né, todas as pessoas responderam até o momento que estão muito confortáveis com a solicitação da família de interromper a estratégia de reanimação nesse paciente. Quando a gente vai aqui para. Vamos aqui agora ver um segundo caso. Então, é o mesmo paciente, então, 82 anos, multicomórbido, previamente dependente, frágil, em parada em assistolia, sem tempo determinado. A equipe, ao chegar, faz o diagnóstico, né, de que não seria. As manobras de reanimação não seriam indicadas nesse caso. E não inicia a manobra de reanimação, mas os familiares ativamente solicitam que essas manobras sejam reiniciadas. Nesse caso, de 0 a 5, de nada confortável a 5 muito confortável, como que vocês enxergam, né? E aí, por favor, podem utilizar o Mentimeter novamente. No caso 2. Então, aqui a gente já tem alguma coisa um pouco mais no caminho do meio, né? Alguém aí disse que não está nada confortável com a situação, nada confortável subindo um pouco mais, mas a gente começa a ter um grau aí de desconforto que é um pouco mais variado, né, entre as diversas pessoas que estão respondendo aqui o caso. Vamos para mais um caso, tá? Então, a gente está no terceiro caso agora, é o mesmo paciente. O paciente tem 82 anos, multicomórbido, previamente dependente, mas dessa vez ele está internado. Então, ele está 48 horas internado no hospital. Tá? Internou inicialmente em idade aberta para o tratamento de pneumonia adquirida da comunidade. Só que aí ele não está evoluindo bem, né? Evolui nas últimas 12 horas com piora no nível de consciência, desconforto respiratório, sinais de má perfusão periférica, então sinais de sepse. A equipe do TRR, né, do time de resposta rápida, é acionado. Essa equipe avalia o paciente e indica encaminhamento para UTI por uma pneumonia com sinais de sepse. Mas os familiares recusam, solicitando abordagem de cuidados paliativos nesse paciente, né? Então, um paciente de 82 anos de idade, pneumonia adquirida na comunidade, evoluindo com sepse, foi indicado aí pelo time de resposta rápida UTI. A família não quer levar para a UTI, e solicita uma abordagem de cuidados paliativos. De 0 a 5, né? De nada confortável a muito confortável. Vamos ver como é que está o Mentimeter nesse caso 3. Então, eu tenho pessoas que estão muito confortáveis, há pessoas que estão nada confortáveis, ainda que haja aí uma prevalência, né? Uma curva um pouco mais acentuada à direita aqui. Então, agora vamos para o quarto e último caso, que é o mesmo caso. Então, um paciente de 82 anos, previamente comórbido, né, frágil, dependente, tratando uma PAC, evoluindo com sinais de sepse. Dessa vez é o contrário, né? O time de resposta rápida avalia e indica a abordagem de cuidados paliativos para esse paciente, indicando não ser adequado a ida para a UTI, mas os familiares recusam a abordagem de cuidados paliativos e solicitam encaminhamento à UTI e suporte artificial de vida se necessário. Então, esse é o paciente aí um paciente idoso com pneumonia, sepse, que evolui com disfunções orgânicas, e os familiares, foi indicado cuidados paliativos, os familiares solicitam encaminhamento para UTI e suporte artificial de vida. Quão confortável a gente está com a solicitação da família aí. Então, aqui, diferente da outra situação, né, da situação anterior, em que a curva estava mais para o lado do conforto, ainda que a família estivesse trazendo uma perspectiva de tratamento diferente do que foi indicada inicialmente pela equipe técnica. Dessa vez, a família também está trazendo uma perspectiva diferente do que indicado pela equipe técnica, mas a gente tende a estar mais desconfortável do que o que a gente estava na situação anterior, né? Vamos discutir um pouquinho assim, se tem diferença, se não tem diferença entre essas situações, né? Porque quando a gente olha, assim, um dos problemas quando a gente fala do que são tratamentos potencialmente inapropriados é que não existe um limiar tão claro, né? Seria ótimo se a gente conseguisse dividir o que são tratamentos que têm indicação e tratamentos que não têm indicação, e a gente fala, olha, o que tem indicação eu vou indicar, o que não tem indicação eu não vou indicar, né?
Na vida real, essa transição ela é mais sutil, né? São mais tons de cinza, então a gente tem aqui tratamentos que claramente têm benefício e que estão alinhados com valores do paciente. A gente vai ter tratamentos que claramente não têm benefício, ou inclusive podem ser inclusive proibidos por lei, então que a gente não vai fazer em nenhuma circunstância, mas tem uma gama assim grande de tratamentos, né, que tem benefício incerto ou que eventualmente não são alinhados com valores do paciente. E aqui é o que onde gera na maior parte das vezes, as maiores dúvidas e maiores incertezas na nossa prática do dia a dia. Então, como é que a gente sabe, né, se um tratamento é fútil ou se é potencialmente inapropriado? Vamos tentar primeiro aí distinguir essas duas características e aí a gente foca no potencialmente inapropriado. Então, a definição de fútil é algo que dentro aqui da prática clínica, né? Então, algo é fútil quando ele não tem um propósito no atingimento do objetivo específico para um paciente específico. Então, eu tenho um paciente, eu tenho um objetivo e eu tenho um tratamento, esse tratamento ele não atinge aquele objetivo específico. O problema com isso é que isso traz aqui uma definição ambígua, né? Difícil, que pode ser conflitante. A gente tem um tema aqui que é o benefício potencial. Em última instância, a gente pode argumentar que qualquer tratamento, ainda que em uma chance pequena, pode ter um benefício potencial se esse tratamento ele foi validado cientificamente em algum momento. O que é isso aqui, né, de propósito no atingimento do objetivo, ele vai variar de acordo com a expertise, ele varia também de acordo com os recursos disponíveis, né? Então, uma intubação, uma ECMO num centro de transplante cardíaco pode ter um papel que num local em que não haja essa perspectiva não vai ter. E muitas vezes, quando a gente pensa no objetivo, né, no que é benefício nesse objetivo, ele é baseado em valores e não em fatos. Então, a gente não tem uma discussão clara do que é esse objetivo, muitas vezes do ponto de vista técnico, fisiológico, e muitas vezes o que é benefício para o paciente ou para a família vai depender de quais são os valores desse paciente em família. Isso torna esse assunto ainda mais difícil. Aí a gente vem aqui para algumas categorias de futilidade, conforme definido por literatura. Então, a gente vai ver que tem 4 categorias aqui. A gente tem uma quinta que vai ficar no próximo slide, mas aqui a gente tem, por exemplo, a futilidade quantitativa, né, que é basicamente o percentual de chance de sucesso. Esse é o lugar que a gente não consegue ter um consenso. Então, por exemplo, tem uma survey clássica da ESIC, né, da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, que pergunta para intensivistas qual é o percentual de chance de sobrevida que você indicaria internação em UTI. Isso varia de 1% a 1 a cada 10 mil até 1 a cada 100 mil chances de sobrevida, né? Então, a gente dizer o que é uma futilidade quantitativa, o que é aquele benefício potencial a partir do qual, né, abaixo do qual esse tratamento se torna fútil, ele também não sobrevive a uma tentativa de criar um critério mais claro e mais objetivo e que possa ser universalmente aplicado, né? A gente tem uma outra característica de futilidade, que é a futilidade qualitativa, que entra no que é qualidade de vida aceitável, né, que é o resultado final daquela intervenção. Aqui, claramente, o que é qualidade de vida aceitável vai depender de pessoa para pessoa. O que é qualidade de vida aceitável para mim pode ser muito diferente do que é para cada um de vocês que está aqui participando dessa live. Então, isso volta aqui à questão da subjetividade e chamar de fútil algo que depende da definição de qualidade de vida tem uma certa complicação, inclusive semântica, né, na forma como a gente se comunica com os pacientes e familiares. Um terceiro é a futilidade por mortalidade iminente, né? Então, a perspectiva de que a intervenção talvez não altere o curto prazo, a gente entrar com aquela intervenção, muito provavelmente não afeta a probabilidade, por exemplo, de sobrevida daquele paciente. Isso conversa um pouquinho com o tema de futilidade quantitativa, mas vai entrar também no que é o objetivo, né? Porque se meu objetivo para aquela intervenção é, por exemplo, fazer com que o paciente sobreviva por mais 3 dias para que a família possa vir se despedir dele na UTI, ainda que ele vinha a falecer de maneira iminente durante a internação, para aquele objetivo, essa intervenção ela atinge esse objetivo, né? Então, aqui entra um pouco no tema do que é quantitativo e também no que é meu objetivo. Então, também carrega um grau de subjetividade, de dependência dos valores, assim como a futilidade por condição letal subjacente, na perspectiva de que a intervenção não altere o curso da doença, mas pode alterar o curso da doença aguda, ainda que não altere o curso da doença de base, e por mais que a gente entenda que aquilo pode não alterar o longo prazo, mas pode ganhar de horas ou dias de sobrevida e que isso pode fazer sentido dependendo de quais são os valores, os objetivos que estão sendo discutidos naquele momento.
Então, a gente tem categorias de futilidade, eu coloco entre aspas, porque são características subjetivas, né, que geram algum grau de incerteza. Daí, o que que a literatura traz? A literatura tende a limitar o conceito de fútil ao biológico. Então, quando a gente fala aqui de guideline americano e também da resolução do CREMESP, que é onde a gente tem aqui literatura brasileira falando sobre isso de maneira mais objetiva, a gente restringe futilidade à futilidade fisiológica. Então, um tratamento é fútil quando é uma intervenção que não atinge seu objetivo fisiológico. Então, ele não tem evidência científica que vai fazer aquilo que a gente está dizendo que ele vai fazer, né? Então, se eu não tenho evidência científica de que eu não vou dar antifúngico para um tratamento de um infarto agudo do miocárdio, né? Então, se eu não tenho aqui, essa intervenção ela não atinge seu objetivo fisiológico, ela é fútil e profissionais de saúde não devem oferecer ou fornecer tratamentos fúteis. Mas isso aqui eu faço, né? Porque se claramente não tem indicação, essa não gera discussão, o que traz a gente aqui para a pauta dos tratamentos potencialmente inapropriados, que são aqueles tratamentos que, embora eles tenham uma probabilidade baixa, mas eles têm alguma chance de alcançar o objetivo fisiológico almejado, mas têm considerações éticas que justificam sua contraindicação. Essas considerações éticas podem ser por diversos motivos, mas principalmente estão devidas ao fato de que, embora potencialmente capazes de atingir os objetivos fisiológicos, esses tratamentos são altamente improváveis de resultar em sobrevivência dignidade, de acordo com os valores de vida e preferências de cuidado do paciente. Então, é subjetivo. O tratamento potencialmente inapropriado, hoje, dentro do conceito atual da literatura como enxerga, ele depende do objetivo, e esse objetivo ele é direcionado, ele é gerenciado, ele é formulado de acordo com os valores do paciente ou do seu responsável, né? Então, o que que é um tratamento potencialmente inapropriado? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma ação que é potencialmente ineficaz para atingir aquele objetivo. Então, preciso ter uma definição do objetivo, eu preciso saber qual é a ação, eu preciso ter uma ideia de qual é a eficácia daquela ação para a gente poder dizer que apesar de atingir o objetivo fisiológico, então pode até a ventilação mecânica vai melhorar a oxigenação, mas não vai atingir. Mas se o objetivo for sair consciente do hospital, talvez ela não ajude. Se o objetivo for mantê-lo vivo por mais 2 dias, pode ser que ajude e aí entra nesse critério de potencialmente inapropriado, né? Então, isso traz para essa versão que a gente discutiu num trabalho agora em 2025, em que a gente traz uma discussão entre como a gente aborda autonomia e vulnerabilidade no paciente crítico, principalmente aquele paciente que está com a capacidade de tomada de decisão comprometida, em que a gente traz assim que a gente parte do princípio que existem limitações à autonomia no exercício dessa autonomia por esse paciente, e esse paciente está com uma vulnerabilidade exacerbada, né? Isso traz a gente para um conceito que a gente chama de autonomia relacional, em que a gente vai estar fora do paternalismo, vai estar fora também da autonomia individualística, autonomia isolada, em que profissionais de saúde, junto com os familiares, num contexto social e o paciente, a gente vai trazer para jogar essas perspectivas para tentar chegar numa tomada de decisão que respeite ao máximo a autonomia do paciente, mas ao mesmo tempo proteja a vulnerabilidade, proteja a dignidade dessa pessoa. E é um pouco do que os frameworks, né, os algoritmos aí de manejo, tratamento potencialmente inapropriado, eles tentam trazer, porque no fim das contas tem diversos dilemas éticos que estão solicitados esses tratamentos potencialmente inapropriados, né? Então, o clássico é a autonomia do paciente. Então, se a pessoa está solicitando um tratamento que a gente julga potencialmente inapropriado, não indicar esse tratamento pode ser visto como uma quebra, né, uma barreira ao exercício da autonomia do paciente. A gente precisa lembrar que a autonomia é um valor que ele é importante, mas que ele pode colidir com outros princípios, então ele não é um valor absoluto, ele é um valor que ele deve ser levado em consideração em conjunto com outros princípios, e também saber que o respeito à autonomia não garante acesso a tratamentos inúteis, né? Então, a gente já falou isso do ponto de vista fútil, mas também do ponto de vista de inutilidade para atingir o objetivo proposto para aquele tratamento. A gente tem um tema aqui de benefícios versus danos, então entra a não maleficência, né? Então, se eu tenho um tratamento que não atinge o benefício esperado, eu só fico com a iatrogenia potencial desse tratamento. Então, se esse tratamento ele não é capaz de atingir o objetivo, no fim das contas, o que ele vai fazer é só trazer a iatrogenia relacionada.
Tem um outro dilema ético relacionado à integridade profissional, isso aí do ponto de vista do profissional de saúde, que pode levar a estresse moral, né? Então, nossa profissão, as profissões de saúde, nós temos padrões éticos da profissão que julgam e que direcionam o nosso fazer. Esse padrão ético, ele está relacionado também aos valores individuais dos profissionais de saúde. Então, aqui entra, por exemplo, o tema de objeção de consciência. Risco aqui é a gente transformar isso numa disputa de poder, né? Quem está certo. Então, é o paciente que está certo, é o profissional de saúde que está certo, quem é detentor do poder, e aí daí porque que o diálogo, né, e a decisão compartilhada, ela tenta retirar, ao exercício da autonomia relacional, tenta retirar essa disputa de poder dessa equação. A gente tem um problema de dignidade e vulnerabilidade. Então, frequentemente, essas solicitações são feitas por terceiros e não pelo paciente. Com alguma frequência, a gente não tem compreensão completa de qual que seria o desejo, o valor real do paciente, e a gente tem um dever aqui de proteger essa dignidade da vida humana enquanto valor intrínseco do ser humano, mas que também é subjetivo, porque o que é dignidade, o que é valor para aquela pessoa, pode não ser para outra pessoa também. Tem um tema relacionado à prática padrão, que é o Standard of Care, né? Então, nós não temos obrigações de prover tratamentos fora da prática padrão, mas o que é prática padrão não é necessariamente objetivo. Um exemplo disso é que o off-label é amplamente utilizado. Então, se eu tenho uma lei, se eu tenho uma norma, se eu tenho uma diretriz muito clara dizendo o que é para fazer numa situação, eu posso usar isso como normativa para justificar a minha ação, mas na maior parte das vezes isso não está tão claro assim. E tem um último ponto, que é o tema de alocação de recursos, né? Que a gente precisa tomar cuidado. A alocação de recursos também é importante, mas a gente precisa separar as discussões. E muitas vezes, julgamentos sobre futilidade terapêutica podem mascarar decisões de alocação de recursos. O que eu estou fazendo aqui é uma triagem, e eu estou trazendo o tema de futilidade terapêutica para dentro de uma decisão de triagem. As decisões de triagem elas precisam ser feitas, mas elas seguem um framework diferente desse framework do tratamento potencialmente inapropriado, em que o foco aqui não é a justiça distributiva, o foco aqui é como que a gente respeita a autonomia, garantindo a beneficência e protegendo a prática profissional do profissional de saúde. Daí a gente tem aqui esse guideline da ATS, que traz um algoritmo, né, que, apesar de americano, ele ajuda também a guiar a prática aqui no Brasil. Eu vou passar aqui passo a passo, fiquem à vontade para pegar a referência aí para depois lerem com mais calma. Então, a primeira pergunta é um tratamento fútil, né? E aí a definição é: os objetivos fisiológicos podem ser atendidos pelo tratamento médico que a gente está propondo? Se não, esse tratamento é fútil, ele não deve ser oferecido. Se sim, a princípio, esse tratamento não é fútil, ele é potencialmente inapropriado, né? Então, esse framework, esse algoritmo, ele começa a partir de um conflito entre paciente, família e profissional de saúde sobre se um determinado tratamento ele deve ser implementado ou não. Então, se esse conflito existe, o tratamento é fútil, não tem muita discussão. Se, no entanto, o tratamento não é fútil, eu vou olhar para a parte normativa, né? Tem alguma lei, por exemplo, alguma lei de alocação de transplante? Eu tenho uma política, uma norma infralegal, como uma resolução do Conselho de Medicina que fala que esse tratamento é experimental? Tem alguma normativa que me direcione? Se sim, pode ser um tratamento proibido por lei ou discricionário, né? Então, em que não há uma obrigação legal de prover aquele tratamento, o profissional de saúde ele pode não, ele deve, na verdade, não oferecer esse tratamento e vai, obviamente, acolher a família e o paciente. No caso de não ter nenhuma lei que traga, aí eu entro na maior zona de conflito. A primeira coisa que eu preciso entender aqui é: eu estou certo de que esse tratamento é de fato fora do que seria uma prática padrão no caso específico, tendo visto os valores do paciente e o objetivo proposto. E dois, eu tenho tempo para entabular um processo de negociação que tem o intuito, né, de reduzir o conflito. Então, se eu não tenho tempo, eu vou aqui para uma situação em que a gente vai ter que discutir um tratamento potencialmente inapropriado com uma pressão de tempo. Então, é iniciar uma reanimação ou indicar uma intubação no momento super agudo, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Se eu tenho tempo, ou se eu não tenho certeza se esse tratamento ele realmente está fora do padrão da prática, eu tenho um procedimento proposto pela ATS e as demais sociedades para resolver esse problema. Então, no caso de ser um tratamento potencialmente inapropriado, em que haja um conflito e que eu tenho pressão de tempo para pensar, a primeira coisa para lembrar é que isso aqui eu estou numa zona de alto risco, tá? Uma zona de alto risco ético e de alto risco legal,
tem algumas perguntas que a gente podem ajudar a gente a entender qual é o grau de certeza que a gente tem que aquele tratamento ele não deve ser oferecido. Então, a primeira pergunta é: eu estou certo que esse tratamento solicitado está fora da prática padrão, ou é uma idiosincrasia minha, ou é uma situação naquele momento, né? Eu estou confortável de escrever isso em prontuário e saber que esse prontuário ele pode ser examinado em público, seja em nível de conselho de medicina, seja no nível do judiciário, porque isso pode ser judicializado. Quais as consequências para o paciente, familiar, time e instituição se eu resolver implementar a minha decisão? Que, ou seja, a decisão de não prover o tratamento potencialmente inapropriado, né? E eu estou certo de que não tem nenhum viés, sexo, raça, capacidade de pagamento, qualquer outro fator não clínico que interferindo nessa decisão, então é porque não é etarismo, não é algum preconceito com a doença de base. Então, se eu respondo essas 4 perguntas, e obviamente aqui a gente não tem certeza, que essa é a zona da incerteza, mas se eu estou com alto grau de confiança de que esse tratamento não deve ser realmente oferecido e que eu vou estar prejudicando o paciente, os valores do paciente, que eu não estou ajudando esse paciente, que eu tenho um alto grau de racional, aí o primeiro ponto é tentar ter uma solução temporizadora, né? Alguma coisa intermediária, algum trial, que não necessariamente precisa ser a terapia potencialmente inapropriada em si, que permita que eu vá para o processo de negociação. Se isso não é possível, se eu não consigo ganhar tempo, aí a recomendação aqui do guideline, lembre-se, o guideline é americano, tá? Eu vou entrar em algumas situações específicas da legislação brasileira, nos próximos 2 slides, mas esse guideline americano, ele prescreve, né, ele sugere que o profissional de saúde não introduza tratamento potencialmente inapropriado e que faça o acolhimento da família ou do paciente ou dos próximos do next of kin. Nessa situação, assim, a dica prática é nunca faça essa decisão sozinha, né? Sempre envolva outras pessoas e pense nessas 4 perguntas aqui, porque aqui é o lugar em que a gente está nesse lugar de alto risco aqui, legal, e até da gente estar tomando uma decisão no tempo ali eticamente equivocada. Quando, no entanto, eu tenho tempo, a gente entabula a sugestão é que a gente tabule um processo de negociação formal, né? Esse processo tem 7 etapas. Então, primeiro é solicitar o apoio de um expert para a negociação. Então, isso pode ser alguém do paliativos, alguém da bioética, alguém do jurídico do seu serviço. Os familiares devem saber que eles estão num processo de negociação. Então, os americanos eles são mais formais, eles indicam que seja formalmente por escrito, mas basicamente a familiar precisa saber que aquilo é um processo de negociação que ultrapassa a relação médico-paciente, né? Você não está ali só como médico, você está trazendo ali uma decisão. Você precisa ter uma segunda opinião que vai avaliar se o seu prognóstico está ok e se seu julgamento de que aquele tratamento é potencialmente inapropriado também está ok, se há uma concordância com isso. De preferência que além dessa segunda opinião, que a gente tenha a revisão de caso, né, por um comitê institucional interdisciplinar, por exemplo, um comitê de bioética, se possível, se disponível. E é se eu tenho uma segunda opinião e eu tenho um parecer do comitê que estão concordando com o profissional, a instituição vai estar do lado do profissional nessa situação, mas os familiares devem ter a opção de encaminhamento para outra instituição se eles permanecem com a opinião contrária à do profissional, né? Então a gente deve dar uma chance de apelo, né, de apelação para essa família de transferir o paciente para outra instituição. Se a gente não conseguir, se não houver nenhum outro local que aceite receber esse paciente, os familiares devem ser capazes de buscar uma revisão por um comitê independente. Então, eles podem acionar o conselho, eles podem acionar o judiciário para buscar uma forma de ação. Há um direito implícito aqui de busca dos seus direitos, né? Se esse comitê independente ele concorda com o paciente ou familiar, os profissionais devem fornecer o tratamento até conseguir imobilizar a transferência. Então, se o conselho ou o judiciário fala, olha, a família está certa, esse tratamento ele precisa ser submetido, precisa ser interposto, né? Então, cabe a gente iniciar o tratamento e propiciar a transferência para um local que aceite continuar o tratamento desse paciente. Caso o comitê concorde com o profissional ou não haja possibilidade da transferência, ou o familiar não busque comitê independente, os profissionais, conforme a recomendação dessa guideline, os profissionais devem limitar o tratamento, não fornecer o tratamento potencialmente inapropriado e propiciar cuidados paliativos de alta qualidade. E aqui entra o tema das nossas particularidades aqui da legislação brasileira, né? Então, quando a gente pensa em tratamentos potencialmente inapropriados, e aí a gente discutiu isso um pouquinho nos casos, basicamente, o que a gente está falando é
como qualquer como uma deliberação, né, a gente está oferecendo para paciente, para a família, uma opção de tratamento, e aqui nesse caso, a nossa opção que a gente está oferecendo é uma opção de não realizar aquele tratamento, a gente está dando uma alternativa que, com frequência, dentro da prática da medicina intensiva, a gente está ofertando como alternativa, né, uma abordagem de cuidados paliativos. Aí é importante lembrar que o paciente, que essa é a nossa recomendação, que essa é a nossa sinalização do que é melhor para esse paciente e para essa família, mas que existe uma normativa relacionada à recusa terapêutica, né? Então, o paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, ele pode recusar terapia. A gente frequentemente enxerga esse exercício de autonomia como a capacidade de recusar um tratamento, a gente viu isso nos casos, né? Quando a família recusa a RCP, ou quando a família recusa a ida para a UTI, a gente está muito mais confortável de lidar com a situação do que quando a família recusa a nossa proposta de abordagem de cuidados paliativos, né? Então, lembrar que existe aqui se não é um tratamento fútil, se é um tratamento potencialmente inapropriado, a forma da gente lidar com o tratamento potencialmente inapropriado, em geral, ela necessita da gente negociar com a família e chegar no meio do caminho. Daí a importância da comunicação e de entender quais são os objetivos a serem atingidos. A suspensão unilateral dentro da normativa brasileira, ela pode ser complicada. Não é que ela não possa ser feita, mas existe um risco associado, porque a princípio a família e o paciente eles têm direito a essa recusa terapêutica, contanto que assegurado, né, as situações previstas aí na resolução. Mas aí vem outro lado, né? Então, se a família tem recusa terapêutica, né? Eu, enquanto profissional de saúde, eu posso ter uma objeção de consciência e não prover aquele tratamento que a paciente e a família estão querendo, um tratamento potencialmente inapropriado. É um direito do médico, ter a objeção de consciência, só que isso não pode acontecer, né, na ausência de outro médico, em casos de urgência ou emergência, ou quando sua recusa pode trazer danos à saúde do paciente. Por isso que até o guideline americano ele traz dessa maneira, né? Se eu preciso oferecer esse tratamento, para que seja o motivo, então eu inicio a oferta de tratamento enquanto eu encontro uma outra pessoa que aceite cuidar. Mas aí eu não posso fazer a objeção da consciência e deixar de ofertar o tratamento no caso de conflito, né? Então, lembrando que aqui a gente está trabalhando com conflito, né? A próxima aula aí do Daniel vai trazer a comunicação para evitar que a gente chegue nesse nível de conflito em que não há, em que a gente não consegue definir qual é o objetivo comum entre a equipe de saúde e paciente e família. Então, no conflito, lembrar que existe sim um direito à recusa terapêutica da abordagem de cuidados paliativos, existe um direito à objeção de consciência, mas que esse direito ele só pode ser exercido se a gente traz uma alternativa de tratamento para essa pessoa quando existe um risco à vida, né? E aí tem todo esse tema da temporização do cuidado. Para finalizar, como é a situação de conflito, não existe uma solução ótima. Toda a solução é um dilema ético e toda a solução de um dilema ético é imperfeita, porque um dos princípios vai ser sacrificado. Então, ou eu vou sacrificar a autonomia, ou de um lado aqui eu vou sacrificar beneficência, ou o que é a minha visão da vulnerabilidade do paciente. Isso gera sofrimento do ponto de vista do paciente e da família, né? Então, pelo não cumprimento das expectativas de tratamento, mas isso faz com que a gente tenha que dar o direito até a garantia do cuidado mais adequado, do segundo melhor cuidado mais adequado, que ainda que não seja a expectativa inicial, por exemplo, os cuidados paliativos nessas situações. Do ponto de vista profissional de saúde, mesmo quando a gente consegue implantar, né, imagina quão conflituoso ou quão desgastante pode ser entabular uma relação dessa de conflito com uma família e a gente suspender um tratamento a despeito do desejo da família, porque a despeito da gente estar fazendo certo, é inevitável ter algum sentimento de culpa, apesar do desconforto moral, por a gente estar atuando contra uma autonomia do outro indivíduo, né? E aqui entra um conceito que o time do Daniel colocou aí recentemente, que é esse conceito de obstinação paliativa, que é uma expectativa nossa também de que a gente consiga diminuir ou minorar ou acabar com todo o sofrimento possível, e a gente não vai fazer isso, né? Vão ter situações, a gente está lidando aqui com uma situação hard, né? Os hard choices, os casos difíceis, as escolhas difíceis, os casos impossíveis, como alguns bioticistas e juristas trazem, esses casos eles não vão ser resolvidos cor-de-rosa, né? A gente vai ter esses resíduos morais e a gente vai tentar encontrar a solução otimizada, que não necessariamente vai ser a solução ótima ou a solução perfeita. Para fazer um wrap-up aqui, para a gente ir para as perguntas,
Então, a literatura atualmente traz esse conceito de futilidade, né, vinculado à biologia. Então, quando a gente está falando de tratamento fútil, a gente, hoje, a visão é que a gente deve direcionar esse adjetivo para situações relacionadas ao biológico, à fisiologia, então, os tratamentos que não atingem os objetivos fisiológicos. E os tratamentos potencialmente inapropriados, ele envolve a biologia, mas também envolve os valores, né, porque a gente está falando de objetivo. E aí, daí a importância de a gente tentar capturar, né, e tentar definir de maneira muito clara o que é o objetivo e que no nosso processo de comunicação a gente consiga trazer aí para esse paciente, para essa família, o quanto esse tratamento ele pode ou não pode ajudar naquele objetivo e ajudar a sair do cardápio, a sair do como e falar do fim, né? Falar de qualquer, de alinhar o objetivo antes de se preocupar tão fortemente em alinhar o como ou as práticas. Então, e esse processo decisório ele vai se levar em consideração, né, a acurácia diagnóstica e prognóstica, mas também esse alinhamento de objetivos do tratamento. Lembrando que ainda que a gente entenda que esse é o caminho mais adequado, pacientes familiares, dentro dos valores, se eles estão esclarecidos, corretamente esclarecidos, dentro de um processo de tomada de consentimento, né, eles podem recusar a opção terapêutica de cuidados paliativos. Importante aqui da gente, na proteção da vulnerabilidade desse indivíduo, é que a gente consiga entregar comunicar de maneira clara os riscos e benefícios de cada decisão e que a gente consiga guiá-los nessa decisão e que a gente consiga fazer uma recomendação forte, né? Então, toda esse processo que a gente está falando das dificuldades, eles não eximem o profissional de saúde de fazer uma recomendação e de se posicionar. O que acontece é que pode ser que mesmo a gente garantindo uma comunicação, alinhando o objetivo e fazendo uma recomendação, pode haver uma recusa terapêutica de cuidados paliativos pelo paciente e família, nessas situações a gente atingindo ali, né, cumprindo, né, os requisitos, o profissional de saúde pode exercer uma objeção de consciência, mas no fim das contas, né, que essa comunicação empática com alinhamento de objetivos vão dirimir aí boa parte desses dilemas e reduzir bastante esse nível de conflito que chega a esse ponto de precisar utilizar o algoritmo da ATS. Daí, assim, termino com essa frase, né? Essa frase é de um texto de 1992, que quando fala, assim, né, que existe o potencial de abuso da discricionariedade médica, de não realizar um tratamento solicitado, né? Isso não deve ser tomado com essa a recusa do tratamento potencialmente inapropriado. Não deve ter base nas predileções pessoais do profissional, mas sim critérios médicos bem estabelecidos e uma justificativa social mais ampla, que deve ser compartilhada com o paciente, né? Então, a salvaguarda, né, a defesa contra a arrogância e a arbitrariedade profissional, contra o nosso paternalismo, não é a arbitrariedade do paciente, não é fazer com que não é transformar o serviço de saúde como um cardápio em que o paciente possa exigir o tratamento, ainda que ele não tenha indicação, mas sim autonomia relacional, né? Um diálogo eficaz entre o paciente e médico, levando a essas definições de objetivos comuns e das melhores maneiras de atingir aqueles objetivos. Queria agradecer novamente aí o convite e fico à disposição para a discussão. Parabéns, João. Muito boa a explanação. Mariana caiu. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta enquanto isso. Daniel, tudo bem? Já vai entrar aí. Um dos aspectos que me chama a atenção, né, no nosso treinamento ético, especialmente falando, é que ele traz que para a recusa terapêutica está relacionada à autonomia do paciente e salvo condições de urgência e emergência, né? Então, isso pensando para nós intensivistas, né? Quanto que a gente consegue aplicar isso de fato? Eu entendo assim, a gente tem toda a prevenção, que é fazer uma comunicação adequada, evitar que chegue nesse ponto, né? E a gente ser assertivo também, né? Às vezes a gente demora para ter essas conversas, a gente vai, entre aspas, enrolando. Mas queria te perguntar como que fica, na sua visão, isso. Uhum. Quando a gente, assim, essa é uma discussão não completamente pacificada, até onde eu entendo, mas quando a gente olha aí para o que tem, inclusive, aí da compartilhamento aí com o pessoal do jurídico, né, da literatura jurídica, quando a gente fala de risco, a gente está falando de risco iminente, tá? Então, a gente está falando de óbito nos próximos minutos ou próximas horas. Então, é o paciente em parada, é o paciente em insuficiência respiratória franca, esse é o caso que está julgando urgência e emergência. Se a gente está falando aí
uma transfusão sanguínea num paciente com HB de 4 ou num paciente que está evoluindo com insuficiência renal, ou como no caso, né, uma pessoa que está ali com desconforto respiratório, com sinais de uma perfusão, mas que está na unidade aberta e que ainda está recebendo antibiótico, talvez tenha alguma medida temporizadora que você consiga fazer, a visão, tanto do ponto de vista do profissional de saúde como do ponto de vista do paciente, é que essa recusa terapêutica, ela só não vai estar completamente disponível numa situações de risco iminente à vida. Então, se eu tenho um infarto, e esse infarto ele pode me levar ao óbito, eventualmente, se eu não tratar, mas eu posso recusar de colocar um stent, porque eu não estou com risco iminente de vida, ainda que eu possa vir a infartar novamente nas próximas 12 horas ou nas próximas 24 horas, mas eu não estou em risco iminente, né? Isso pode mudar, porque a gente teve recentemente, inclusive, o julgamento aí relacionado às transfusões, né, no STF. Isso ainda está em amadurecimento e pode ser que, inclusive, esse tema aqui do risco iminente, ele seja menos valorizado e que a autonomia prepondere, inclusive nos casos de risco iminente de vida, mas neste momento, ainda me parece uma zona cinzenta para a gente fazer uma recomendação formal. O que tem mais claro é isso: situação de urgência e emergência, leia-se risco iminente à vida, É. e aí esse é o lugar onde a autonomia vai estar comprometida e a recusa terapêutica estaria comprometida também. Não sei se responde essa pergunta. Não, acho que sim. E é que a gente, o que gerava muito incômodo há mais anos atrás era pedido, assim, a recusa de tratamentos como transfusão, como você falou, né, em situações específicas, vinculadas à religiosidade, mas hoje a gente está, como a gente tem falado mais sobre cuidado paliativo, sobre terminalidade, hoje a gente também tem o incômodo do profissional, né, com instituir tratamentos que ele julga potencialmente inapropriados. Então, acho que é uma evolução. Mariana, tem algumas perguntas aí, não sei se Tem é essa opinião. isso, eu caía quando eu ia falar antes, desculpa. Mas voltando, tem aqui uma pergunta da Fernanda. Ela perguntou se existe alguma ferramenta objetiva, um protocolo, score, que possa auxiliar durante o internamento na UTI nessa comunicação, para alinhar entre a família e a equipe com relação ao prognóstico da doença. Há várias, tanto scores globais, né? E aí tanto scores de funcionalidade, de prognóstico da doença de base, como obviamente os scores que a gente está mais acostumado de doença aguda. O cuidado é que os scores são scores populacionais, né? Então eles não predizem risco individual na maior parte das vezes. E essa a forma de comunicar isso, inclusive, para a família, a gente tem que tomar cuidado com o nosso enquadramento, com a forma como a gente coloca isso, né? Então, não é diferente eu falar 90% de chance de mortalidade, falar de cada 10 pessoas que entram com uma situação parecida, 9 falecem, né? Porque para a pessoa que sobrevive, aquela história lá do 100%. A gente cem não por sabe cento, dizer né? qual é a probabilidade específica daquele indivíduo, mas a gente utiliza, mas isso entra naquela etapa inicial lá, que é a parte da acurácia, né? E isso. Aí, obviamente, vai depender. Vão ter pessoas que vão querer mais detalhes técnicos, vão ter pessoas que vão querer explorar mais isso daqui, mas na percepção que isso entra quando a gente bota aquele framework lá do próprio Daniel lá, e que ele é semelhante a diversos outros frameworks em vários aspectos, né? Então, essa parte da acurácia prognóstica, ela é nossa, tá? Ela é do nosso profissional de saúde. Ela até pode ser compartilhada e a gente pode escolher e delinear e individualizar para cada paciente, para cada profissional, como a gente vai compartilhar, mas esse dever de casa é nosso. Esse dever de casa é seu. Você tem que saber qual é a doença, você tem que saber o prognóstico da doença, você tem que saber o benefício potencial da intervenção que você está pensando em oferecer, para que você consiga trazer aquilo para aquela pessoa. E aí a discussão mais difícil, acho que nem vai ser essa. A discussão mais difícil vai ser qual é o objetivo e essa intervenção, ela ajuda ou não ajuda em atingir este objetivo, né? E se o meu objetivo, ou o objetivo que eu considero o objetivo mais razoável, ele não é compatível com o objetivo que a paciente ou a família traz do que é razoável para ele, e eu tenho objeções éticas a esse objetivo, eu posso considerar como não proporcional, como não adequado, como potencialmente inapropriado, uma intervenção que vai dar 48 horas de vida numa pessoa sedada, que não tenha consciência, em determinada situação, isso pode fazer muito sentido, a depender do que estiver vivenciando, né? Então,
Essa parte da acurácia biológica, você vai ter scores que vão te ajudar, mas isso é seu. Não, esses scores, eu me preocupo em a gente pegar um SAPS alto e falar, olha, tem 99% de chance de mortalidade, por isso a gente não vai levar para UTI, a gente não vai fazer tal coisa, tá? Eu acho que não é por aí, não é uma ferramenta a ser utilizada dentro do contexto, mas não deve ser âncora, deve ser utilizada como um elemento de certeza e a gente botar isso como um vaticínio, né? Eu acho que a gente não vai estar sendo honesto o suficiente na comunicação com o paciente e a família se a gente fizer dessa maneira. João, vou te pedir rapidinho aqui. A gente tem mais duas perguntas, aí a gente passa para o Daniel aí, só para a gente não extrapolar muito tempo. Uma, o Thiago perguntou se, diante de uma solicitação familiar, e Pronto. aí vou aproveitar para que ele falou assim, de tratamento fútil ou potencialmente inapropriado. Thiago, a resposta vai depender do se é fútil ou potencialmente inapropriado, como o João definiu, tá? Se o médico pode assumir uma posição mais paternalista barra rígida nesse contexto. Aqui, assim, aqui tem espaço para discussão fútil, assim, acho que nem, eu acho que não entra, Ô, eu João, tô até só um para trazer passa, para o teu caso, Aham. o primeiro caso você falou que o paciente chegou com rigor mortis e Esquece, né? Não tem o que discutir. esse é fútil, né? Ele tá Não morto. tem o que Tá. discutir. Mas se chega aquele paciente naquela condição parado, cianótico, sem livedo, sem rigor, você não pode chamar de fútil, é potencialmente inapropriado. Se eu não tenho sinais de que o óbito aconteceu há muito tempo, né, e que entra nesse item, mas eu tenho ali um paciente que é que não é mais um paciente, claramente um cadáver, né, que o SAMU poderia, inclusive, se estivesse em casa, declarar o óbito daquela pessoa. Isso aqui entra na categoria do fútil, que é a mesma coisa. Se eu não vou, não, o paciente pode me pedir um antifúngico para tratar um infarto, não vou dar. Ele pode me pedir um antibiótico para tratar uma infecção viral, não vou dar. Ele pode me pedir um Uhum. transplante de cérebro, por qualquer que seja o motivo, não existe, não tem, não, é a mesma cadeia. Então, até sai da questão do paternalismo, porque aqui, assim, não existe indicação. Então, não é uma opção na mesa, né? Ele não tem indicação técnica, não tem evidência de. Eu vivencio isso com a ozonioterapia algumas vezes, assim, não foram duas ou três vezes, tanto em UTI quanto no hospital de transição, que vem o tema da ozonioterapia retal, que aí tem a sorte de que a gente tem uma norma do CFM que caracteriza como tratamento experimental, eu consigo usar essa norma para justificar e embasar minha posição, né? Mas se ele não tá, se não tem evidência, se não está dentro do que é prática padrão, eu não preciso oferecer. O problema é que maior parte das discussões estão na zona cinzenta, né? Na zona ali. Então, eu ventilar um paciente idoso frágil é prática padrão ou não é prática padrão? Aí eu entro na questão do potencialmente inapropriado. Quando é que essa, essa questão entre autonomia plena e o paternalismo, né, quando a gente traz isso para autonomia relacional, isso vai ter a ver muito com o paciente, na verdade. Quem vai decidir se você, na minha percepção, na minha visão, quem vai decidir se você vai ser mais paternalista ou menos paternalista é o paciente. Porque o paciente vai te dizer o quanto ele quer participar da discussão e o quanto ele quer participar da tomada de decisão. O que é importante é você deixar essa porta aberta e você ter, se você não tiver o consentimento, né, que é a decisão compartilhada é a capacidade de manifestar uma escolha, que você tenha pelo menos o assentimento, que é você comunicar a escolha e a pessoa do outro lado saber, entender o que está sendo feito e quais são os riscos e benefícios do que está sendo feito. Mas aqui, para mim, essa decisão de ser mais paternalista ou não, ela não deve vir do profissional de saúde, ela vai vir de como o paciente ou a família, né, se posiciona diante da tomada de decisão. Muito bom. Gabriel, João, a última pergunta pode ser, Bruno, dá tempo? Pode. Gabriel perguntou aqui se paciente com diretrizes antecipadas estabelecidas, se vai seguir os mesmos preceitos, né, de tomada de decisão, se essas diretrizes do paciente estabelecerem tratamento potencialmente inapropriado, se elas têm um peso maior, um peso ético maior, se o paciente deixou escrito que queria aquele tratamento. Eu entendo essa assim a pergunta dele. Sim, porque Então, assim, no final das contas, né, a gente está falando muito da família, mas no final das contas, a principal pessoa interessada é o paciente, né? Então, se a gente tem uma manifestação clara dos valores do paciente,
seja através de uma diretiva antecipada, um planejamento antecipado de cuidado, porque esse paciente ele já falou com você sobre o que faz sentido para ele, isso carrega um peso maior ético, né, do que a manifestação de um familiar, ainda que um procurador em saúde, né, em relação a isso, porque no final das contas ele manifestou ali o desejo. Ponto de vista normativo, no entanto, cabe reforçar que as normas hoje não obrigam o médico a seguir a diretiva, né? Então, a frase está lá é que a gente deve levar em consideração. Então, isso não resolve o dilema ético da decisão do tratamento potencialmente inapropriado, que ainda vai ser uma decisão nossa. A gente continua não delegando o peso da decisão para o paciente, ainda que o paciente tenha uma manifestação autônoma da vontade através de uma diretiva. Isso, obviamente, tem diversas críticas, mas tem alguns lados positivos também, porque a gente não sabe exatamente em que situação o paciente fez a diretiva, com base em que informações, né? Então, ainda que haja a diretiva, é nosso dever retomar a decisão, porque se ele tem uma diretiva e ele tem uma capacidade decisória ainda que comprometida, ele tem o direito a revisitar a diretiva dele, suspender a diretiva. E hoje, como essa diretiva ainda não é um marco legal, na prática, na verdade, assim, se há um conflito entre a diretiva e a família, a gente continua na sinuca de bico que a gente estaria aqui, né? E a diretiva, ela não substitui, ela não se sobrepõe hoje, né? O que a gente tem de normativa, assim, a decisão médica continuará tendo que ser uma decisão compartilhada, com uma recomendação, uma implantação da nossa parte, e também não resolve em nada, né, o estresse moral, os resíduos morais associados a essa tomada de decisão. Mas, com certeza, se eu tenho uma manifestação da vontade do paciente, isso vai ter um peso muito maior do que se eu estou pegando essa vontade através de terceiros, né? Sim. Acho que foram respondidas todas as perguntas. Perfeito. Muito obrigada, viu, João, pela aula brilhante. Aprendi bastante, acredito que todo mundo. Eu que agradeço. Qualquer coisa aí, eu deixei ali o e-mail, espero que vocês tenham conseguido pegar. Fico à disposição aí para perguntas. Vamos fechar logo aqui, antes que Daniel resolva fazer alguma pergunta aí, senão eu estou ferrado. Muito bem, João, obrigado. Mari também. Continue conosco aí. Agora, gente, eu tenho o prazer de apresentar assim, uma pessoa que, na minha formação, eu acho que ele introduziu muito do que eu sou hoje como intensivista. E, enfim, vou falar aqui o currículo do Daniel. Ele é médico intensivista, é paliativista, ele é doutor em ciências, livre docente em bioética pela FMUSP, já foi presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né, do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente é coordenador do curso de especialização em cuidados paliativos, né, lá do Sírio-Libanês, membro do Palliative Care Global Partners da Universidade de Harvard, e ele faz uma atividade única, que eu acho que muitos de nós deveríamos aprender a fazer isso melhor, como supervisor e um médico diarista da Unidade de Cuidados Intensivos na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde ele integra cuidado paliativo e medicina intensiva como ninguém, né? A gente não precisa pensar isso de forma melhor. Daniel, prazer. E ele vai falar para a gente sobre o papel aí, a biologia das emoções, né, e como que isso impacta aí no processo de comunicação. Muito obrigado, Daniel, pelo aceite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Bezen. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Obrigado também pelas palavras. Eu achei uma felicidade ver alguém que eu lembro como residente e eu vejo hoje, putz, me superar e fazer um trabalho espetacular, que é o trabalho que você está conduzindo. Eu fiquei muito feliz com o convite, especialmente com este tema, biologia das emoções, seu papel nas decisões, e eu quero tirar um pouco dessas visões, às vezes, meio místicas que as pessoas têm de biologia, de emoções, e trazer isso para a prática do dia a dia. Desculpa, deixa eu só encostar a porta que a turma chegou aqui fazer um barulho em casa. Peraí, desculpa. Bom, então, quero apresentar aqui em meia hora, no máximo, uma ideia, falar um pouco de biologia das emoções, falar um pouco do seu papel nas decisões e acabar com estratégias práticas para intensivistas usarem no seu dia a dia.
Vamos começar com biologia das emoções. Olha que artigo maravilhoso publicado na Science em fevereiro desse ano. Eles pegaram ratinhos, e aí eles pegavam um grupo de ratinhos, anestesiavam um dos ratinhos, deixavam o ratinho anestesiado lá e soltavam o outro. E o que que o outro ratinho fazia? Olha isso aqui. Já viram o BLS leigo, que a gente fica zoando, o que que o leigo faz quando as pessoas caem na rua? O leigo fica dando tapa, aí depois o leigo tenta puxar a língua, não é? Não é isso que a gente fica zoando as pessoas? Pois é, dá uma olhada. O ratinho, basicamente, ele abre a via aérea, e ele, como qualquer bom leigo humano, depois dele abrir a via aérea, ele puxa a língua. E na hora que ele puxa a língua, ele diminui o tempo ele melhora o tempo de recuperação desse outro colega. Esse BLS rato, ou esse BLS leigo, esse instinto que nós temos, por exemplo, quando alguém cai na rua, de chegar perto, começar a mexer na boca e puxar a língua, não é uma coisa só de humanos. É um instinto de mamíferos, como que eles já tinham mostrado. Na verdade, esta demonstração não é novo, não foi por isso que eles publicaram na Science. Isso aqui já tinha sido demonstrado. O que eles mostraram e o que é fascinante desse artigo é a segunda parte. Porque eles conseguiram colocar no nosso hipotálamo, tem algumas áreas tem muitos neurônios sensíveis à ocitocina. Como vocês devem saber, a ocitocina é um hormônio que, além daquelas coisas todas da GO que a gente aprende, a ocitocina ela tem um outro papel no cérebro, que ele é o hormônio do vínculo. E no hipotálamo tem algumas regiões, alguns grupos de neurônios que são muito sensíveis à ocitocina. O que eles conseguiram fazer é, através de uma fotoestimulação, entre aspas, ligar e desligar esses neurônios. E aí eles começaram a ver, por exemplo, quando o rato é do mesmo grupo, e ele soltava o rato naquelas condições, o rato do mesmo grupo, ele de alguma forma, ele começa a tentar reviver aquele rato. Quando ele inibe aqueles neurônios, o rato passa a agir com indiferença. Não bastasse isso, eles fazem o contrário. Quando o grupo dos ratos quando não é familiar, o rato ele age com indiferença. Mas quando, então, o grupo não familiar, não é do mesmo grupo de ratinhos, ele age com indiferença. Na hora que ele faz a fotoestimulação dos neurônios de ocitocina no hipotálamo, o rato começa a agir com obstinação. Essa alternância entre obstinação e indiferença, ela não é uma coisa só de médicos. Não é uma coisa só de humanos. É um comportamento comum a mamíferos. E isso é uma emoção. É uma emoção, porque diferente dos afetos, em neurociência, o afeto, ele é muito rápido, ele é instintivo, ele é quase um reflexo. A emoção é uma descarga neuroendócrino-humoral, e ela guia o organismo em direção a comportamentos mais apropriados. Emoção, aqui, o Candel é Prêmio Nobel de Medicina, tem um livro-texto maravilhoso dele, onde o Antônio Damasio escreve um capítulo sobre emoção, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico, emoção é entendido como ela dá uma dica, ela dá ela guia o organismo para um comportamento mais apropriado em resposta aos desafios do meio ambiente. A emoção, ela é muito rápida, ela não precisa de esforço, embora ela tenha baixa acurácia. A gente sente medo e o medo guia a gente, mas a gente não consegue, às vezes, entender por que estamos com medo. Mas a emoção, ela é muito importante no comportamento. Tão importante que quando a gente perde, e aí quando humanos perdem essa capacidade de emoção, de perceber as emoções, a gente não vira o senhor Spock da Jornada nas Estrelas. Quando a gente perde, a gente fica ou paralisado, a gente não dá conta de tomar decisões, ou as pessoas que nascem assim, elas geralmente são os psicopatas. E quem tinha sacado isso é o Darwin. O Darwin tem
3 obras-primas, as pessoas mal e mal conhecem a primeira. A segunda obra-prima do Darwin chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Ele percebeu que animais expressam emoções comuns. Provavelmente você já deve ter visto 5 delas, que é raiva, medo, tristeza, nojo e alegria, Divertidamente, e vocês devem ter visto, isso não foi uma coincidência, Divertidamente tem uma consultoria de neurociência muito bem feita, mas o que é interessante é que o Darwin descreveu essas 5, mas ele tinha descrito, na verdade, 8. Ele tinha escrito 7 comuns a animais, além daquelas 5. Ele tinha descrito também o sofrimento e surpresa, e ele tinha descrito uma 8ª, que é a vergonha. E a vergonha, ele tinha ficado encucado com vergonha, que era uma emoção inata a humanos, mas não encontrava vergonha em outros animais. E hoje a gente sabe que animais domesticados também sentem. Mas, enfim, ele acertou na mosca. Ele percebeu que essas emoções são comuns e ele tinha percebido que elas não são só as mesmas emoções das diferentes espécies, mas são os mesmos músculos. E hoje a gente sabe que é a mesma base neural. Então, por exemplo, medo. Medo é na amígdala e no núcleo da RAF, e ela é igual em todos os vertebrados. É a mesma estrutura neural. Nojo está na ínsula, é igual em qualquer espécie. E ele sacou que essas emoções elas tinham um papel na sobrevivência da espécie. Ele percebeu que ela tem uma vantagem na seleção natural, e a vantagem é porque a emoção comunica. Toda aquela história de não verbal, que a gente ouve falar tanto, comunicação não verbal, é simplesmente expressão das emoções. E mais do que isso, ela comunica, mas ela guia o comportamento. E ela, por exemplo, olha que estudo maravilhoso também publicado na Science. Eles pegavam humanos saudáveis e botavam a turma para jogar videogame. Na primeira fase, as pessoas jogavam videogame tipo um Pac-Man, que é um labirinto, e a pessoa tinha que achar a saída do labirinto e procurar frutinha. Só que eles faziam isso na ressonância funcional. Enquanto as pessoas estavam jogando videogame no Pac-Man, no labirinto, procurando frutinhas, procurando saída, na ressonância funcional, o padrão de ativação do cérebro era basicamente o nosso córtex pré-frontal que estava funcionando. A gente estava pensando em ponderação, em planejamento, se a gente agora pega a frutinha ou escapa antes, enfim, o córtex pré-frontal, a parte mais humana do nosso cérebro. Segunda fase, aparece o fantasminha. E aí aparece o fantasminha, só que se o fantasminha te pegar, você toma um choque e o choque é real. E aí eles vão aumentando a intensidade do choque, aumentando a dificuldade do jogo, e a pessoa começa a sentir medo, porque ela sabe que vai ser pega e vai tomar um choque. Quando nós, humanos, começamos a sentir medo, o que acontece na ressonância é que muda o padrão de ativação cerebral. Basicamente, apaga o nosso pré-frontal e a gente começa a operar praticamente só com o nosso límbico. Basicamente, com as nossas respostas, que são mais apropriadas para os comportamentos de luta ou fuga ou paralisia. Isso porque é muito mais rápido. Aqueles nossos antepassados que estavam lá na savana africana e estavam lá passeando distraídos, escutaram um creque no arbusto e começaram a pensar, será que a probabilidade de ser um leão é maior do que a probabilidade de ser o vento? Esses caras não deixaram descendentes. Aquela turma que teve uma capacidade rápida de entrar em comportamento de luta ou fuga, apaga o pré-frontal e vai para o tudo ou nada, corre com toda a força que tem ou luta com toda a força que tem, essas pessoas têm uma vantagem. A natureza tem essa vantagem e isso tem uma seleção natural. Enfim, quando a gente está com medo, o nosso pré-frontal apaga. E aí eu pergunto para vocês, por que então, raios, alguém fica tentando deliberar com um paciente / familiar que está com medo? Fica tentando discutir a chance de benefício ou de malefício do tratamento quando a pessoa está com medo e com seu pré-frontal apagado. É incapaz de deliberar, de ponderar, de pensar em proporção. Não faz o menor sentido isso. E mais interessante ainda é que nós, humanos, com medo, quando a gente fica sob intenso estresse afetivo, a gente começa a inventar novas respostas. O nome disso chama racionalização. Mas não é que são respostas criativas, inovadoras, são respostas nonsense.
a gente começa a inventar respostas que não fazem o menor sentido, a não ser com o único sentido de nos acalmar. Ela não tem coerência, a menor coerência. Essa resposta, ela só busca que a gente se acalme. A gente inventa uma resposta para nós mesmos. E não é que a gente está querendo mentir para alguém. A gente mente para a gente. E essa capacidade de racionalização, que alguns humanos têm muito, e alguns têm mais do que outros, mas elas vêm sempre como uma resposta a intenso estresse afetivo. E ela também não envolve o córtex pré-frontal. E aí a gente pode ver com outros olhos a aula que o João acabou de dar brilhantemente. Quando o João começa a falar, de, por exemplo, aquelas deliberações onde a família pede que tem que ter o tratamento, que quer não sei o quê e tal. E aí a gente começa a falar e mostra levantamento do PubMed, olha, tem meta-análise mostrando que isso aqui não funciona, não sei o quê. Não é por aí, porque isto não vai ter o menor efeito em quem está com intenso estresse afetivo, com seu córtex pré-frontal apagado e querendo racionalizar para resolver o seu próprio estresse. E isso tem tudo muito interessante quando a gente aplica isso em humanos, e o Haidt, ele tem esse ótimo resumo aqui na Science também, e ele mostra que nós, humanos, é como se a gente tivesse papilas morais. A gente não tem as papilas gustativas, todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo sabe disso. Então a gente tem as papilas gustativas, então, sei lá, tem o paladar pro doce, pro amargo, não sei o quê. É como se nós, humanos, tivéssemos 6, ou eventualmente 5, tem uma discussão se são 5 ou 6, mas enfim, vamos ficar com o clássico que são 5. 5 papilas morais, percepções de emoções morais. Então, tem uma emoção moral que tem a ver com o cuidado. Se eu viro para você assim, ó, o quanto que você precisaria de dinheiro para enfiar uma agulha na mão de uma criança que você não conhece? Você faz assim, "Ah!" Isso é uma emoção moral. Ela é muito forte. Ou o quanto que então, a emoção moral do cuidado, a emoção moral de reciprocidade, a emoção moral de lealdade ao grupo, a emoção moral de respeitar a autoridade, a emoção moral de pureza, são emoções morais. A emoção moral de pureza, ela é maravilhosa de estudar. Ela é, inclusive, uma das bases de bioética, tem os comportamentos éticos que causam repulsa, eles ascendem na ressonância funcional à ínsula, a mesma área do nojo. Mas, enfim, o que é legal é ver que nós, humanos, temos essas emoções morais que todas elas têm uma base biológica, elas vêm antes de nós sermos humanos, primatas e mamíferos também têm isso, mas o que a gente se distribui, tem algumas pessoas que são muito mais sensíveis a algumas emoções morais do que outros. E o mais interessante ainda, essas pessoas são mais sensíveis a umas emoções morais do que outras. Quando você faz isso em amostras muito grandes, você consegue ver grupos, inclusive políticos. Então, por exemplo, pessoas conservadoras, elas têm, em geral, uma sensibilidade moral muito maior às emoções morais de lealdade, autoridade e pureza do que pessoas liberais, que, por sua vez, têm uma sensibilidade muito maior à emoção moral do cuidado e da reciprocidade. Então, você vê um monte de gente brigando, e conservador brigando com liberal, e as pessoas falam assim, poxa, parece que ele não me entende. Ele não deve entender mesmo, porque não é sobre cognição, é sobre emoção. A pessoa sente uma emoção moral tão forte e depois ela justifica. Legal também que isso tem uma base biológica muito forte. Esse outro paper maravilhoso do Procedures National Academy of Science, ele mostra que existem polimorfismos no receptor de ocitocina que fazem com que algumas pessoas sejam muito empáticas
e outras pessoas sejam muito menos empáticas. E as pessoas vieram de fábrica diferente. Lógico, quem veio de fábrica menos empático pode desenvolver empatia, mas é mais difícil, tem que treinar mais, e para algumas pessoas é mais fácil, ela percebe a emoção do outro, ela consegue perceber a emoção nela de uma maneira muito mais fácil do que o outro, porque ela tem um receptor de ocitocina que é mais ávido por ocitocina do que o outro. Isso é um polimorfismo genético. Mas o que é legal também é quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a ver também que as pessoas, como, sei lá, alguém que tem um perfil mais conservador, ela se identifica com o grupo de conservadores. Ou alguém tem um perfil mais liberal, ela se identifica com o grupo liberal. Ou a gente a gente identifica grupo muito, muito rapidamente. Isso é uma capacidade de mamífero social muito forte e extremamente bem desenvolvida em humanos, e isso tudo modula a nossa capacidade empática. As pessoas ficam falando de empatia e falam de empatia como se fosse uma coisa fofa. Empatia é biologia. Empatia é capacidade de empatia. Tem, por exemplo, tem gente que vem, que eu acabei de mostrar, com capacidade maior do que outros. Mas se a gente percebe que a pessoa é do meu grupo, a nossa capacidade empática com aquela pessoa aumenta. Se a gente percebe que a pessoa é do outro grupo, a nossa capacidade empática com aquela pessoa diminui. É modulável. Você virar para alguém e falar assim, aumenta a sua empatia, é que nem você virar para alguém e falar assim, aumenta a saturação. Vamos lá, galera, vamos todo mundo saturar 95%, 95% é o bom para o mundo, vamos todo mundo saturar 95%. É nonsense, é do mesmo jeito que você virar para falar assim, todo mundo vai ser empático. É a mesma coisa de nonsense. Empatia é biologia. E essa biologia, ela é modulável, desde coisas genéticas até coisas, por exemplo, contextuais. E esta empatia, ela faz com que a gente consiga perceber as emoções dos outros, e isso, quando a gente se identifica um grupo, isso resolve um problema do eu versus nós. Então, por exemplo, a nossa capacidade de cooperar com o nosso grupo, ela é modulada pela nossa capacidade de perceber as emoções das pessoas do nosso grupo. E isso é que faz com que a gente consiga sobreviver. Porque mamíferos, sem exceção, todos os mamíferos são animais sociais. Nenhum mamífero consegue sobreviver sozinho. Mamíferos precisam de outros mamíferos para sobreviver. Em alguns períodos da vida, muito mais do que em outros, mas mamífero precisa de mamífero. São animais sociais. E, ao mesmo tempo que a empatia resolve esse problema, a empatia cria um outro problema. Porque como a gente diminui a nossa capacidade empática com o outro grupo, e o outro grupo pode ser, por exemplo, o rótulo A Família Louca. Esse outro grupo pode ser, por exemplo, o rótulo Lá vem a equipe da Nefro. Quando a gente... é uma emoção moral. E essa emoção, ela modula nossas decisões. Ela modula a nossa capacidade empática e faz, inclusive, com que a gente comece a se tornar violento com os outros, com o outro grupo. E o que é mais legal é que a gente começa a fazer tudo isso e você ficar achando que a lógica vai te ajudar, a lógica vai te afundar nessa história. Porque a lógica, ela vem depois. A percepção de grupo, ela é anterior à lógica, ela é muito forte. E essa percepção de grupo, ela modula muitas das nossas expressões lógicas ou argumentativas. Por exemplo, quando a gente identifica, esse aqui é um estudo feito com eleitores do Bush e eleitores do Kerry lá na eleição de 2004. As pessoas não conseguiam ver as contradições do próprio candidato, mas elas eram muito acuradas para ver a contradição do outro candidato. Porque não é só que a gente percebe mais a emoção das pessoas do nosso grupo, mas a gente começa a ficar mais crítico das pessoas do outro grupo. O que o Heidegger... antes de chegar no Heidegger... E isso ainda fica mais agravado ainda com as questões de poder. E, mais uma vez, a gente precisa lembrar que nós somos animais sociais. E animais sociais, muito frequentemente, têm hierarquia.
E animais sociais com hierarquia são muito sensíveis a questões de poder. Então, a gente tem uma percepção muito rápida, e tem estudos muito legais em humanos mostrando isso, que a gente rapidamente identifica num grupo quem é a pessoa de mais poder e a gente presta mais atenção nessas pessoas. E, e isso não é necessariamente uma coisa lógica, isso é uma coisa instintiva e fortemente emocional. O que o Heidegger te mostra, e vários outros autores colocam, é que essas emoções, elas estão atreladas ao pensamento consciente, e lá no livro do Kandel dá para aprender que emoção tem a ver com essa rápida resposta. O sentimento é essa emoção com consciência, com linguagem, e o que ele usa, e ele é muito feliz, o Heidegger, em colocar a metáfora do elefante e o condutor. É como se nós tivéssemos uma parte animal, instintiva, muito, muito forte, que é o elefante, e uma parte cognitiva, que é o condutor, mas que ela veio depois, que ela cansa, que ela tem menos poder. E quando a gente está cansado, o elefante toca o negócio, e às vezes o elefante vai para um caminho, e depois o condutor só vem e justifica o caminho que o elefante tomou. Mas nós somos os dois. Nós somos o elefante e o condutor. E, inclusive, nós, médicos. Tem algumas evidências bastante interessantes sobre isso. Por exemplo, nós, médicos, temos uma tendência de superestimar benefício de tratamentos e de subestimar malefícios. É um viés. A gente quer que funcione, a gente quer que o nosso paciente responda, e aí a cognição vem depois. E a gente subestima um e superestima o outro. Ou a gente tem uma capacidade geralmente super otimista de pensar em prognóstico. Por exemplo, em pacientes em hospice, a gente superestimava prognóstico em mais de 5 vezes, em média. Quem tem menos tempo de prática ou quem tem maior tempo de vínculo, esse efeito é maior ainda. Ou, como a gente fez um estudo comparando oncologistas com intensivistas dão muito peso para a disfunção orgânica, que é importante, evidentemente, mas ignoram diferenças do câncer. Enquanto oncologistas fazem o contrário, dão muito peso para as diferenças do câncer e ignoram o peso das disfunções orgânicas. O resultado é decorrente de tensão seletiva, e o resultado é um monte de conflito, porque tem a tensão seletiva dos dois lados, e dependendo do jeito como a gente se comporta com essa tensão seletiva, fica um falando que um é otimista, o outro xingando que o outro é pessimista, e o mais provável é que os dois estejam errados. O mais provável é que a resposta certa esteja entre a previsão dos dois e não seja nem a de um e nem a de outro. Isso tudo tem a ver com o que o João também já comentou rapidamente, que tem a ver com acurácia e precisão. Acurácia tem a ver com acertar no alvo e precisão tem a ver com repetir o tiro. Ser acurado e preciso é o sonho. Às vezes, a gente não tem a gente tem alguma acurácia, mas tem pouca precisão. Isso é ruído, aumenta a variabilidade excessiva. Uma variabilidade excessiva. Ou então, às vezes, a gente tem o famoso errar na mosca. Vieses. É sempre o mesmo tipo de erro. E às vezes a gente consegue ter nem acurácia nem precisão. Viés mais ruído. Viés mais ruído é o erro. O Kahneman ganhou o Nobel dele por conta disso. E é interessante quando a gente vê que, para quem quiser uma melhor introdução sobre viés em medicina, essa aqui é a melhor que eu conheço, 3 páginas, New England, já é meio velhinha, mas ainda continua ótima. E aí entender que as nossas decisões, elas podem ser rápidas, intuitivas ou devagar
e analíticas. A rápida, intuitiva, ela é fortemente ancorada na emoção. A devagar e analítica, ela é consciente, requer esforço, requer treino e ela tem limite. É, e, e aí, a gente às vezes não consegue dar tamanho o impacto que isso leva nas nossas decisões. Mas, enfim, tá bom. Se a gente às vezes fica oscilando entre indiferença e obstinação. Ou, às vezes a gente sente medo e começa a racionalizar sem sentido, ou a gente lida com pessoas que começam a racionalizar sem sentido porque elas estão morrendo de medo. E a gente tem muita questão de violência entre grupo, e na minha opinião, no Brasil, isso é muito, muito forte, e está ficando cada vez mais forte no mundo atual. Tem muita disputa de poder em tudo quanto é canto, e tem muito viés e ruído, inclusive em medicina. E agora? O que a gente faz, então? Então, para finalizar, eu quero apresentar 3 estratégias práticas para o dia a dia do intensivista, para lidar com todos os problemas. 1, aprenda a nomear as suas emoções. Quando eu falei que emoção, ela é instintiva, quando a gente começa a colocar nome na emoção, a gente começa a desenvolver consciência delas. E o resultado disso, por exemplo, nesse outro estudo da Science, eles mostram que as pessoas são mais susceptíveis a vieses, são aquelas pessoas que têm menos consciência das suas emoções. Para a gente conseguir ser mais racional, não adianta a gente ser simplesmente mais lógico. Não adianta você saber todo o PubMed. Por mais que você souber todo o PubMed na sua cabeça, se não tiver consciência das emoções, a gente vai acabar selecionando com viés de confirmação aquelas informações que vão a favor do que a gente quer. Se a gente tem consciência das emoções, aí a gente consegue reagir diferente àqueles estímulos. Então, a primeira questão é desenvolver consciência das emoções. Se for difícil, e é, para todo mundo, para algumas pessoas mais do que outras, e para mim, isso foi muito difícil. Eu era um cara que, em 2004, eu não tinha noção disso. Dá para aprender. Esse livro parece que é de criança. Dá para ver com criança. É maravilhoso para ver com filhos, inclusive. Mas funciona muito bem para adultos também. Muito bem, obrigado. Emocionário, espetacular livro para desenvolver essa habilidade de nomear emoções. Uma segunda estratégia importante é aprender a conectar com a emoção dos outros. Então, quando o familiar pede um tratamento potencialmente inapropriado, um tratamento fútil, por mais que você precise saber tudo aquilo que o João te falou, respira fundo e, em vez de despejar conhecimento na pessoa, vira e pergunta para ela: mas tá bom, você quer isso aqui, mas por quê? O que te preocupa? Pergunta o que preocupa aquelas pessoas. E aí a pessoa vai começar a falar. Ela vai falar, me preocupa porque mamãe já passou pela gripe espanhola, vai passar pela Covid também, eu tenho certeza que ECMO vai fazer bom para ela e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí você respira, você se acalma. Você precisa se acalmar. E aí escuta. Não fica discordando na sua cabeça. Não fica pensando em que você vai responder. Não, só escuta e tenta se colocar no lugar daquela pessoa. E na hora que você conseguir fazer isso, você só ressoa a emoção que aquela pessoa apresentar, independente de qual emoção for. Na hora que ela fala assim, não, por que, mamãe? Você fala assim, tudo que eu queria é que ela ficasse bem. Você gostaria que seus pacientes 100% da sua UTI fosse de alta, curada? Óbvio que queria, todo mundo queria isso. Mas aprenda a diferenciar esperança de expectativa.
Esperança não é expectativa. Esperança é um desejo. As pessoas estão expressando os seus desejos. Elas não estão falando o que elas entenderam. Entenda, aquilo é esperança. E aí o que você faz? Você conecta. Você fala, é tudo o que eu queria também. E fica quieto. Porque na hora que você fizer isso, você vai conectar. Exatamente como mamíferos fazem. Empatia é comum a mamíferos. E dependendo do grau de complexidade do sistema nervoso central do mamífero, ele tem a empatia afetiva, que todo mamífero tem, então ele simplesmente ressoa a emoção. Ou mamíferos com cérebros mais desenvolvidos, eles conseguem fazer empatia cognitiva. E alguns mamíferos, especificamente os humanos, conseguem fazer essa empatia cognitiva no nível muito alto. E alguns desses humanos que têm treinamento bizarro, no mínimo de 6 anos de faculdade, mais não sei quantos anos de residência, mais experiência prática, não sei o quê, essas pessoas fazem uma empatia cognitiva e tentam resolver o problema cognitivamente. Volta e foca na empatia afetiva. Primeiro acalma e depois explica. Isso é a hierarquia das necessidades de comunicação. E na hora que você primeiro acalma e conecta e fala assim, eu também queria que ela ficasse bem. Eu ficaria feliz se um milagre acontecesse. É tudo que eu gostaria que o câncer ficasse curado. E fica quieto. Na hora que você faz isso, você conecta. E na hora que você conecta, você acalma. E isso é ressonância afetiva. E aí depois você explica. Não antes. Para quem quiser, o artigo está aqui. É esse daqui. Mas, enfim, e para finalizar, lembra, situação de alta complexidade não tem resposta rápida e intuitiva. Situação de alta complexidade precisa de uma abordagem sistemática, onde você pega o problema e quebra ele em etapas. Então, esse aqui é um exemplo, por exemplo, para lidar com o idoso na UTI. Aquela complicação, então vem a família, demanda, potencialmente inapropriado, fútil, quebra o problema. Pensa primeiro no biológico, depois pensa no biográfico. Quem é a pessoa que está internada, o que é importante para ela. Depois olha para o lado, conversa com as outras equipes, conversa com a equipe da enfermagem, conversa com a equipe da físio, conversa com o médico assistente, conversa com todo mundo. Olha primeiro para o lado. E por último, e aí quando você olhar para o lado, aí você vê tecnicamente o que a gente vai chamar de potencialmente inapropriado ou fútil. E aí depois delibera com o paciente ou família usando técnica. Enfim, eu acho que são estratégias que elas podem transformar indiferença, obstinação, medo, violência, disputa de poder e viés e ruído em ponderação, em acolhimento, em diversidade de pensamentos, em engajamento e pertencimento, em acurácia e precisão. Ufa, estourei 5 minutos do tempo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Eu fico à disposição para dúvidas e perguntas. Muito obrigado pela apresentação. É uma aula aí que eu acho que vai para todos aproveitarem muito aí para aplicar no seu dia a dia, né? Pessoal, se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu queria te perguntar, Daniel, eu acho que hoje a gente tem muitos modelos de como se comunicar com a família, assim, né? Não sei, o Spikes, tem várias formas, e já tem um tempo que você tem proposto essa estrutura, né, da anatomia da comunicação, assim. Como que você acha que o que se popularizou já até agora dialoga com isso que você trouxe hoje aqui? Você acha que tem algo específico? A gente ainda deve buscar... Que eu acho que tem bons princípios também, né, em todas essas ferramentas. O que você acha que é o ponto-chave? Honestamente, eu acho Spikes horrível. Eu acho horrível. Eu acho que assim, ele foi inovador na década de 80. Quando ninguém falava isso, o Spikes ele teve muito mérito de, pela primeira vez, formalizar isso nessa década de 80. Isso tem um bocado de tempo. De lá para cá, apareceram outras coisas muito melhores que Spikes. Por exemplo, tem um
um Difficult Conversation Projects, que é muito melhor do que o Spikes. Mas por que eu acho o Spikes ruim? Primeiro ponto, ele começa com o setting e perception. Sim, o perception, para mim, ele dá ruim. Toda vez que eu tentei fazer, dava ruim. Você vira para a pessoa e pergunta assim, então o que você está sabendo? Aí a família fala assim, estou sabendo tudo, doutor. Você não está sabendo? Ou então, pior, a pessoa começa a falar um monte de coisa e aí você começa, por que que eu perguntei isso? Né? É, então, ele não ajuda. Aí depois, quando ele vai lá, o knowledge transfer, knowledge transfer, tá bom, mas qual knowledge transfer? Em qual ordem? É, e aí o emotion vem depois, é tipo, primeiro você causa o incêndio, depois você apaga. Então, para mim, o Spikes é ruim. Eu acho que o enorme mérito do Spikes é porque ele foi o primeiro que passou. É tipo, então vamos usar o Apache 1. Não, o Apache 1 é horrível, cara. Ele teve mérito pra caramba, mas ele foi o um. Depois teve um monte de outros. Então eu acho que o Spikes é ruim. Eu acho que, por exemplo, esses outros, esse projeto da Harvard, ele é muito legal, de decisão compartilhada. Tem um artigo, uma revisão no New England, espetacular sobre decisão compartilhada. E ele é muito bom. O que eu acho que esse modelo que a gente propõe, que inclusive foi premiado em Harvard, e hoje é ensinado lá, é ensinado no Chile, é ensinado em um monte de lugar. Esse modelo que a gente propõe, ele não é que ele substitui esse modelo da Harvard, ele complementa. Porque o modelo da Harvard ele é basicamente cognitivo, ele é a terceira camada da hierarquia da comunicação. O que a gente propõe é que você comece pelas outras camadas. Se você está numa situação de baixo impacto emocional e sem desconfiança, você pode ir direto para ela. Vai discutir, você vai começar com, sei lá, rosuvastatina ou qualquer estatina, sei lá, mundo do consultório. Baixo impacto emocional, o paciente já confia, é uma discussão tranquila. Agora, nas nossas situações do dia a dia da UTI, não tem conversa sem impacto emocional. Com muita frequência tem desconfiança. Então, sim, e eu vejo, por exemplo, lá na UCI, os últimos 250 pacientes que a gente viu esse ano, de 250 pacientes, e olha, e é muita casca grossa que a gente pega lá, a gente pega um monte de casos que ninguém quer levar, que vem conflito de tudo quanto é canto, não sei o quê, vem todo mundo, 250 tiveram dois, que foi conflitos que a gente não conseguiu negociar, que teve que pedir intermediação. Eu acho que, assim, é bastante. Com certeza. Daniel, tem uma pergunta aqui do Gabriel, que primeiro, assim, várias pessoas aqui elogiaram, tá, a apresentação, e ele traz que, na prática do dia a dia, ao tentar ganhar confiança em alinhamento emocional e comunicação com o paciente e família, percebemos que isso leva tempo. Até por experiências negativas prévias da família, né? A família, às vezes, já chega com algo prévio, né? E aí, dessa forma, chega na etapa cognitiva. Ele falou assim, na sua prática, quando você adia essas deliberações, considerando que, às vezes, no ambiente da UTI precisamos agir mais rapidamente. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu discordo. Confiança se constrói e é medido em milissegundos. São milissegundos para criar confiança. O tempo, ele aumenta ou diminui a confiança. Ele pode diminuir, inclusive. Mais tempo de interação, você pode diminuir confiança. Mas confiança demora em torno de milissegundos para ser. Confiança não é considerada nenhuma emoção, é considerada um afeto. A gente bate o olho e percebe se confia ou não confia. Uma coisa que eu acho que ajuda muito para construir confiança, e esse negócio a gente fez na Covid. A gente fez para lidar com recusa de tratamento de paciente com insuficiência respiratória com Covid. Era o cara com Covid, lá no AB, que você conheceu, com KNAF, e falando que eu não quero ser entubado. Era com essa turma que a gente fazia. Então, assim, e como é que você... E a pessoa fala assim, não, eu não quero ser entubado porque eu vou tomar cloroquina, isso aqui é invenção dos chineses, não quero... Como é que você cria confiança com essa pessoa?
É assim. Então, o que que você faz? Você precisa fazer contato visual. Uf, contato visual, primeira coisa. E a segunda coisa, faz um compromisso com algum valor central, técnica de negociação, isso aqui. Então, um valor central fundamental, o João comentou, por exemplo, decisão compartilhada. Decisão compartilhada, ela é beneficência mais autonomia, são as duas coisas. Não é nem só autonomia, que é aquela autonomia solitária, e nem só beneficência, que é o paternalismo. São os dois. Então, você traz os dois para o negócio. E trazer os dois para a decisão, você traz os valores centrais para o começo. Então, você vira e faz o compromisso com as pessoas. Olha, eu vou te falar a verdade, seja boa ou seja ruim. E eu quero melhor para você. Podemos seguir assim? Assim, puf. Super importante. Se você prometeu isso, cumpra. Se você prometeu que vai falar a verdade, e aí depois, depois de um tempo, aí você pergunta, o que que te preocupa? E aí você faz a sintonia emocional, e aí o paciente pergunta assim, mas me preocupa porque eu não sei o que eu tenho. Então, meu amigo, você vai ter que falar. Ah, eu me preocupo porque eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho, ou eu não sei quanto tempo de vida que meu familiar tem. Você vai ter que falar. E aí dá para falar de prognóstico de maneira muito franca e muito empática. Vocês estavam discutindo antes lá na aula do João a questão sobre os SAPs e não sei o quê. Os SAPs não têm especificidade para tomar decisão nenhuma de indivíduo. Os SAPs é uma ferramenta de avaliação de risco. Mas você pode comunicar o risco, não a decisão. Separa. Tem a ver com o prognóstico. Então eu falo assim, jeito de falar prognóstico em 3 etapas, bem rápido. Eu não sei o que vai acontecer com você. Verdade. Eu sei aconteceu, eu não sei futuro, eu sei passado. Eu sei aconteceu com os outros. Então você usa, sei lá, os SAPs, o SOFA, o que você quiser. Então, o SOFA de 15, SOFA 15 é mortalidade de 90%. Pessoas que nem ele, que têm uma gravidade que nem eles, a gente sabe que 9 em cada 10 morrem na UTI. E 1 em cada 10 sobrevive. O que vai acontecer com ele? Eu não sei. Esse é o risco. E ele conecta com a emoção. Então, eu acho que dá para criar confiança, sim, muito rapidamente. Boa noite. Manter a confiança que é o difícil. Perfeito. Não, acho que um pouco da pergunta dele também tem a ver, assim, eu, eu não lembro se foi você que me passou isso, às vezes tem um rescaldo do que aconteceu antes, né? Eu acho que faz sentido também travar um ponto assim, olha, o que aconteceu antes eu não tenho, eu sei que, pô, enfim, entender o que aconteceu, mas fala assim, a gente tem que olhar daqui para frente. Você acha que faz sentido a gente trazer isso também? Ou não nesse Mas é processo? legal, essa pergunta é boa, porque é, às vezes a pessoa já vem com muita desconfiança e vem com muita raiva, com muita frustração, com um monte de. E aí, assim, a gente pular direto para o cognitivo não vai chegar em lugar nenhum. Eu lembro de um caso em que foi muito, quase didático, um paciente que tinha ficado lá num outro pronto-socorro do HC e tinha ficado 30 dias internado. E aí, ele veio transferido e veio pra gente, assim, já veio com a capivara, né? Todo mundo falando, cuidado que a família é difícil, a filha é louca. E já veio com a capivara, né? A gente recebeu, tal, o senhor tava um baita de um delírio, pra lá de Bagdá, e a filha, a gente recebeu ela, já sabia que a família é difícil, então a reunião familiar para amanhã. E aí, reunião familiar, aí vem a filha, tal, senta, bom dia, ó, já te falar a verdade, quero melhor para ele, tudo bem, tudo. O que te preocupa? Sem brincadeira. Ela tirou um caderninho da bolsa. Pegou o caderninho. Me preocupa? Me preocupa é o seguinte, doutor. Há 30 dias atrás, o médico falou isso. Há 20 dias atrás, ele falou isso. E é por isso que eu vou processar todos vocês. Dar qualquer resposta cognitiva para esta emoção é uma armadilha. Se a gente não conseguir de fato conectar e acolher, não tem deliberação possível nesse cenário.
E às vezes é muita expressão de emoção, é precisar de muita conexão e acolhimento para a pessoa conseguir acalmar e depois deliberar. O que eu fiquei fazendo? Eu sentei com essa pessoa, literalmente, os residentes estavam comigo, foram 40 minutos escutando e ressoando, escutando e ressoando, escutando e ressoando. Ela falava isso, o que você fala por isso? Se algum médico fica feliz com isso? Não. Você não precisa também condenar o colega, porque lembra, pelo amor de Deus, não vai tomar decisão com um lado só da história. Está vendo do lado da esposa, não sei como é que estava lá no outro pronto-socorro. Mas a gente pode conectar com a emoção que essa pessoa traz. Então você conecta e fala assim, poxa, eu sinto muito por vocês terem passado por tudo isso. Eu também não queria que isso tivesse acontecido. Eu sinto muito. Espero que seja diferente daqui para frente. Só isso. Eu fiquei fazendo isso 40 minutos. Acalmando, 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 acalmando. Esse paciente, que era um caos, foi um cuidado de fim de vida bem bonito. Ela morreu ele morreu de mão dada com ela. Ela agradeceu um monte nossa equipe. Mas precisa Perfeito. de tempo. E veja, com 30 dias de internação no pronto-socorro, nesse caos, você não vai resolver em uma hora. Não tem como. Não vai ser no primeiro dia. Daniel, eu vou falar um último comentário para a gente fechar. Eu acho que isso bate um pouco com. Eu vi com o conceito recente aí que você trouxe da obstinação paliativa. E aí, às vezes, esses casos a gente fala assim: ah, é paliativo, não tem mais o que fazer, né? Eu vou conversar com a família e tá nessa situação, né? E eu não sei, às vezes eu acho que o tempo, né? Claro, uma comunicação bem feita, às vezes é um bom remédio. Não sei o que você pensa a respeito, se você gostaria de trazer alguma coisa nesse ponto aí. Acho que esse conceito de obstinação paliativa quem propôs esse conceito não fui eu, foi o Leonardo Hoffman. Eu só ajudei ele que é o pai da ideia. O, mas o que eu acho interessante e nesse conceito é bem legal, porque eu acho que às vezes a gente tem, do mesmo que tem a obstinação terapêutica, que as pessoas acham que podem curar tudo, e não podem. Que podem, lutar contra todas as mortes. É uma ilusão. Do mesmo jeito, a gente ficar achando que a gente vai acabar com todo o sofrimento também é uma ilusão. Aquela história que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, não é verdade. Tem sofrimentos que são intoleráveis quando são cuidados também. Tem sofrimentos que são horríveis, e por mais que a gente possa cuidar e cuidar bem, a pessoa vai sofrer, e, putz, e vai ser triste, e vai ser doído. Então, assim, a gente não tem esse poder que a gente gostaria. E, embora a gente não tenha esse poder que a gente gostaria, a gente ainda assim consegue tratar muitas doenças e cuidar muito de sofrimento. Eu acho que é muito mais a gente conseguir ser ponderado para não sofrer nos dois excessos. E aí eu acho que a gente pode sofrer que nem o ratinho, na obstinação ou na indiferença. A gente não precisa ser nenhum dos dois. Perfeito. Daniel, a gente passou aqui um pouquinho do tempo, mas eu acho que valeu muito a pena. Queria agradecer muito a você aí, disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você tem muitas atribuições. Agradecer também ao João e à Mariana. Acho que a gente teve hoje uma aula aqui que vai ficar para todos aí para sempre. Muito obrigado mesmo, viu? Perfeito. Obrigado. Tá. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada.